teóricos no primeiro momento, mas como o grupo é pequeno, eu sugiro que a gente faça uma coisa bem conversada, tá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui, os slides que eu preparei para esse nosso encontro, mas vocês podem me interromper a qualquer momento, né, trazendo qualquer tipo de questionamento, comentário que vocês queiram trazer, né, ou mesmo aquilo que vocês possam eventualmente se identificar com aquilo que eu vou estar trazendo. E espero que a gente tenha um tempinho no final para a gente poder discutir um pouco sobre estratégias para como lidar com esse burnout, né, do terapeuta, né, quando a gente está se sentindo sobrecarregado e quando isso pode estar, de alguma maneira, sendo um fator que dificulta a nossa prática clínica e também interfere de maneira emblemática na nossa saúde mental e qualidade de vida. Bom, então, conforme combinei, né, com o Rafael, a gente falar um pouquinho sobre a questão, né, de uma perspectiva sobre a saúde mental, né, do terapeuta, né, do profissional. Ele compartilhou comigo aqui o perfil de vocês, né, então, e eu entendi um pouco do objetivo, né, desse encontro, né, e tentei preparar um material alinhado com isso, dentro de uma abordagem mais construída, vamos dizer assim, para trabalhar com também a saúde mental do terapeuta, que é a terapia comportamental dialética, né? A Marsha Linehan, quando ela desenvolveu a terapia comportamental dialética, ou DBT, né, fica mais fácil, a sigla em inglês, ela, inicialmente, nos anos 80, ela tinha um grupo que ela discutia as perspectivas da pesquisa que ela estava desenvolvendo, né, os ensaios clínicos que ela estava conduzindo, tinha também, né, um suporte a ela em relação aos casos que ela estava atendendo. A DBT ela foi construída com uma estrutura pensando na saúde mental do terapeuta também, né? Ela tem 5 modos de tratamento, né, que envolve a terapia individual, né, envolve o grupo de treinamento de habilidades, mas envolve também o time de consultoria para terapeutas e o coach telefônico e os tratamentos auxiliares, né? São 5 modos de tratamento. Esse, em especial, esse grupo que se reúne periodicamente de terapeutas, ele surgiu nos anos 80, quando a Linehan estava desenvolvendo ainda a abordagem dela, e ela tinha nesse grupo um suporte para discutir não só os aspectos da pesquisa que ela estava conduzindo, mas também as questões do tratamento mesmo, né, do desgaste dela, atendendo pacientes graves, né, pacientes com uma demanda grande, né, de problemas importantes, né, na clínica. E aí, o que ela se deu conta é que esse grupo ele era essencial para a manutenção do tratamento. Ela entendeu que terapeutas tratando casos graves e complexos, eles precisam de suporte. E aí ela desenvolveu, então, um grupo, né, de terapeutas, né, que é uma premissa, né, da terapia comportamental dialética, né, que vai fazer, então, esse suporte ao terapeuta, ajudando a manter a motivação, né, em relação ao tratamento, né, ajudando a se manter ético, né, dentro do tratamento. Às vezes a gente pode acabar confundindo punição com punitividade, né, com vingança, né, e isso pode acabar, de alguma forma, nos afastando, né, de uma prática clínica mais ética. Então, o grupo também tem essa função, né, esse time de consultoria também tem essa função. Então, a gente vai discutir um pouquinho dentro dessa perspectiva, né, da dialética, né, e aí espero que isso possa servir, né, como um material para a gente discutir também, né, para poder avaliar o quanto é viável vocês pensarem em implementar alguma coisa nesse formato aqui, se a questão do burnout de profissionais aí for uma temática que seja, enfim, presente, né, no grupo. Tá? Eu vou compartilhar de novo meus slides, e aí, se vocês eventualmente tiverem questionamentos, perguntas, enfim, podem me interromper a qualquer momento. Tá, muito bem. Então, no coração da cidade, entre as luzes brilhantes e o barulho constante, um terapeuta dedicado trabalha incansavelmente. Ele atua ajudando pacientes com dificuldades emocionais profundas e complexas. Com cada sessão, ele se entrega para compreender e apoiar aqueles que enfrentam seus maiores demônios. Mas, à medida que as semanas se arrastam, o peso das histórias de dor e luta começa a cobrar seu preço. Entre as vozes que clamam por ajuda, ele esquece de cuidar de si mesmo. A exaustão se acumula e a cada novo dia que se torna uma batalha. O que era uma paixão avassaladora, agora se transforma em um ciclo sufocante de estresse e burnout. Agora,
ele se vê em um precipício, lutando entre dedicação a seus pacientes e a necessidade de recuperá-los. É preciso um momento de pausa, reflexão e, finalmente, o entendimento de que cuidar do terapeuta é tão crucial quanto cuidar do paciente. Ele não está sozinho. Com apoio, autocompaixão, ferramentas adequadas, há um caminho de volta. A cura final começa dentro de nós, porque ao cuidar de si, ele encontra as forças para continuar a cuidar dos outros. Então, eu quis trazer essa vinhetinha aqui para a gente poder pensar, né, e talvez alguns de vocês até se identificarem com isso, né, eu me identifico, né, em vários momentos da minha carreira, me identifiquei com esse momento de estar me percebendo, né, com mais sobrecarga, né, de trabalho, sobrecarga emocional, né, e isso acaba afetando, né, a nossa maneira de trabalhar. Às vezes, gente, isso aparece com pensamentos automáticos durante um atendimento, assim, nossa, quantos falta para eu atender ainda hoje? Ainda falta fulana, fulano e aquele outro lá para eu atender, né? Ou uma sensação de peso, assim, num domingo à noite, pensando que amanhã já é segunda e vai começar tudo de novo, né? Então, coisas que para nós podem ser extremamente prazerosas e motivadoras num determinado período da nossa vida, pode acabar se tornando um peso, né, num outro momento, né, se a gente estivesse nesse momento de sobrecarga aí que pode estar enfrentando. Então, o burnout e a atividade do psicoterapeuta, né? Tratar casos graves e complexos é extremamente estressante, né? Em especial, gente, porque a atividade do terapeuta, ela é bastante solitária, né? A gente está ali com o paciente, né, olhando para o sofrimento dele, para as necessidades dele, preocupado em validar a dor daquele paciente ali, e a gente não tem, muitas vezes, um espaço para poder dividir isso com outras pessoas, né? Dividir isso, não vou chegar em casa e contar para minha família, né, sobre o meu paciente que eu atendi difícil no meio da tarde, né? Muitas vezes não tenho contato com outros colegas para poder ter esse tipo de discussão e de divisão. Então, isso pode acabar se acumulando, né, no nosso funcionamento e virando uma questão de saúde mental mesmo, né, ou de falta de saúde mental. Então, a forma como lidamos com as respostas emocionais dolorosas e válidas influencia tanto a qualidade do tratamento quanto o nosso próprio equilíbrio e resiliência. Então, acho que é importante a gente ressaltar aqui, a gente é a pessoa do terapeuta, né? Nós somos seres humanos antes de sermos terapeutas, né? Então, as nossas características de personalidade, seja, sou mais preocupado, sou mais melancólico, né? Eu sou mais irritadiço, né? Então, características de personalidade, nosso jeito de ser, aparecem, evidentemente, nas nossas intervenções psicoterápicas, né? Na nossa maneira de trabalhar com os nossos pacientes, né? Então, nosso estilo de enfrentamento, ele é modelado por nossas histórias pessoais, como indivíduos e terapeutas, nossos valores e nossa filosofia de tratamento. E aí entra a importância, né, do que eu introduzi com a história da Aline ali, né, de perceber que ela precisava de um grupo para poder dividir essas questões, né, que é a ideia da gente poder ter com quem contar, né, a gente poder ter alguém que a gente possa dividir, né, a carga, né, do trabalho, né, e aí a gente entender que a essência do tratamento do burnout é que o terapeuta tenha a oportunidade de contar a história do burnout, experimentar e expressar as emoções associadas, que anteriormente eram suprimidas, né, que o terapeuta acabava não tendo com quem falar, exatamente por esse estilo solitário, né, de trabalhar, né, muitas vezes, e que possa, né, ter com quem contar aqui num contexto sem julgamentos, né, sem a preocupação de repente, eu estar falando, né, minha paciente, aquela que eu atendo na terça-feira, às 15h, é uma chata, né, uma paciente que a sessão não se desenrola, né, que é uma sessão que eu tenho que trabalhar muito para que a coisa aconteça, uma paciente que não melhora, né, então, tem alguns pacientes que a gente atende, né, com uma facilidade maior, e outros pacientes que pode ter um custo maior emocional, né, aquele atendimento, aquelas pacientes que a gente olha no relógio, é 2h15, e aí passa muito tempo, a gente olha no relógio de novo, é 2h17, né, parece que a coisa não acontece, né? Então, isso pode ser um fator que indica, né, um quadro aqui já de burnout, né, de sobrecarga, né, quando a gente tem alguns casos que podem ser mais desafiadores nesse sentido. Então, o terapeuta, né, ele pode já estar experimentando vulnerabilidade emocional devido a circunstâncias profissionais ou pessoais não relacionadas ao paciente, né? Então, eu posso estar
estressado por outros problemas na vida que eu tenho, né, outras coisas que podem estar me sobrecarregando, até fora do contexto de trabalho. Ele pode estar, se encontrar exposto, então, repetidamente a estímulos evocativos relacionados ao paciente em questão. Então, às vezes, um paciente que comete um comportamento de autolesão, né, paciente que tem problema relacionado ao uso de substâncias, né, pacientes com ideação cronicamente suicida, às vezes vai nos sobrecarregando, né, e quando a gente acaba sendo exposto de maneira contínua, né, ou frequente a esse tipo de estímulos que são mais evocativos. Né. O terapeuta experimenta uma variedade de emoções negativas, dolorosas, né, porque é um ser humano, né, ele acha que deve ser capaz de lidar com ela sozinho, né, então não pede ajuda, não busca algum tipo de auxílio para poder lidar com isso. O terapeuta ele pode tentar suprimir as emoções que estão surgindo, né, quando a gente tenta suprimir uma emoção, paradoxalmente ela cresce. Né? Se eu estou com raiva e alguém me diz se acalma, né, eu vou ficar com mais raiva ainda. Aquela tentativa de não sentir uma emoção, ela faz com que aquela emoção cresça. Né? Se eu pensar que eu estou ansioso aqui falando para vocês, né, tem um grupo de colegas aí que estão me avaliando, estão me julgando, estão criticando o que eu estou fazendo aqui, eu ainda não vejo vocês, então só estou vendo meu slide aqui, então isso acaba ficando mais ansiogênico ainda. Se eu estou numa situação e eu tento não sentir a ansiedade, eu vou ficar mais ansioso ainda até o momento que eu vou travar. Né? Então, aceitar essa emoção, né, ao invés de suprimi-la, né, é uma forma de poder lidar com ela. Então, aceitar que, olha, a minha ansiedade, ela às vezes vem aqui, senta do meu lado, às vezes ela levanta e sai, porque ela volta de novo. Então, eu posso entender que ao longo da nossa atividade aqui, eu vou experimentar diferentes níveis de ansiedade. Né? Então, ao invés de tentar suprimir essa emoção, eu posso lidar com ela de uma maneira, né, que seja mais adaptativa. Vamos me interrompendo aí, tá, gente? Se tiver alguma coisa, pode ir falando. O terapeuta faz ajustes e compensações na terapia para lidar com a pressão interna crescente, né, mas sem enfrentar suas respostas emocionais, né, sem lidar adequadamente com as suas emoções. O terapeuta também pode não reconhecer a proliferação e intensidade crescente das emoções suprimidas, né, por uma falta de autoconhecimento mesmo. Né? A gente, muitas vezes, pode se pegar numa situação de se dar conta tarde demais de alguma coisa que já estava ali presente, né, que estava acontecendo. O terapeuta ele pode se engajar em comportamentos para escapar das emoções dolorosas que estão surgindo, o que causa um desequilíbrio problemático na relação terapêutica, e sente-se cada vez mais abalado pela falta de confiança em sua própria capacidade de tratar aquele paciente, né? Então isso pode acabar minando também a nossa autoconfiança em relação ao tratamento, e por fim, né, pode continuar a achar que as suas táticas de evasão começam a impactar seu funcionamento geral com outros pacientes, né, o que leva à perda de confiança no seu trabalho terapêutico em geral e pode transbordar para a sua vida pessoal também, né, lá pelas tantas começa a virar motivo para a gente se questionar daqui a pouquinho, né, se eu estou na profissão certa, se eu levo jeito para isso mesmo, se eu consigo, né, lidar com essa profissão, né, com os desafios profissionais que estão envolvidos na prática clínica. O burnout resultante da desregulação emocional do terapeuta. Então, muitas vezes, os terapeutas tentaram, heroicamente, né, fomentar a confiança e envolvimento, mas sem reconhecer ou abordar suas próprias emoções negativas. Com isso, podem... Opa, meu telefone tocou aqui no computador. Com isso, podem se tornar, então, emocionalmente angustiados e tentam lidar com isso sem buscar a ajuda dos outros. As emoções negativas proliferantes levaram a dificuldades mais amplas, afetando os terapeutas para além das sessões. Então, a teoria biosocial, né, uma teoria que a Marsha Linehan propõe, que ela, rapidamente, né, de uma maneira breve, apresentando a teoria, ela diz que a desregulação emocional ela seria causada por dois grandes fatores. Né? Um fator biológico, né, que envolve uma predisposição temperamental à desregulação emocional, né, uma característica biologicamente presente aqui, que dificulta a regulação das emoções, né? Então isso seria
herdado, uma característica temperamental mesmo, né, filogeneticamente transferida, e nós teríamos também, por outro lado, um histórico de um ambiente, né, que seria cronicamente invalidante, né? Então, um ambiente que me pune por ser como eu sou, né, me critica por eu ser da maneira como eu sou, não me ensina a ser de uma maneira diferente, e não atende às minhas necessidades emocionais básicas. Então, ela chama de teoria biosocial e não biopsicossocial, porque ela entende que o psicológico está dentro do biológico, né? Ela não faz essa distinção entre aspectos psicológicos e biológicos, né, em relação a esse ambiente, né? Então, a confluência, né, desses aspectos biológicos com esses aspectos ambientais, né, levariam à desregulação emocional, que é a causa das demais desregulações que nós vamos ver na vida de um paciente borderline, por exemplo. Então, esses passos, né, na progressão em direção ao burnout do terapeuta mostram uma semelhança impressionante com os passos descritos na teoria biosocial da DBT, que é o que eu acabei de explicar, para explicar a causa e a manutenção dos padrões comportamentais no paciente borderline. Enquanto a nossa compreensão do burnout em termos da teoria biosocial da DBT nos fornece uma conceituação compatível com a DBT, que abre a possibilidade de usar os princípios, as estratégias da DBT para prevenir e para tratar o burnout. Então, a gente pode, entendendo que nós também somos seres humanos, que nós também temos a nossa base biológica, né? Nós, que eu digo, nós terapeutas, né? Temos uma base biológica, né, temperamental, que também pode ter um histórico aqui ambiental de invalidação, de crítica, né, de punitividade, que pode levar a uma desregulação emocional e o que se entende dentro disso é que as intervenções da terapia comportamental dialética, as intervenções da DBT, que são habilidades não para pacientes borderline, mas habilidades para a vida, né, que elas podem ser úteis para a gente poder utilizar para lidar com essas dificuldades emocionais que a gente pode estar enfrentando, né? Então, a vulnerabilidade emocional do terapeuta. Então, primeira questão, né, existe uma alta sensibilidade emocional aos estímulos relacionados ao paciente. Então, nós podemos ter alguns gatilhos, né, algumas características pessoais que podem ser mais ou menos afetadas pelas características dos nossos pacientes, né? Então, alguns pacientes podem apertar alguns botõezinhos ali na gente que nos ativa, né? Um pouquinho paciente narcisista, que é mais competitivo, pode acionar em mim uma competitividade ou uma insegurança, né? Um paciente que tem um comportamento mais ansioso e preocupado pode ativar em mim também a minha ansiedade, eu posso me perceber ansioso atendendo aquele paciente ali mais ansioso, né? Um paciente que tem um funcionamento mais depressivo pode acabar afetando mais um terapeuta que também tem uma característica de personalidade mais melancólica, também mais negativista, enfim, tá? Então nós vamos ver características ali do paciente que podem ser uma lenha na fogueira, né, assim, para as características do terapeuta, que como pessoa também tem certamente as suas características e vulnerabilidades individuais. Segundo aspecto ali, né, uma alta reatividade emocional assim que as emoções são evocadas, né? Então, o terapeuta também pode ter uma dificuldade de conseguir modular e regular as suas emoções, né? Então, tendo uma resposta de ativação emocional mais elevada também, quando algumas características daquele paciente ali podem estar presentes. E o terceiro fator aqui é um retorno lento à linha emocional, né, de base, né, um retorno basal. Então, nós vamos ver que as três características da desregulação emocional envolvem uma hiperreatividade emocional, né, uma intensidade maior dessa emoção, né, a hiperreatividade significa dizer que é relacionada mais rapidamente, né, então vou de 0 a 100 mais rápido, né, então tem uma resposta, né, de sobrecarga mais rápida na minha emoção, tem uma alta intensidade dessa emoção e um retorno mais lento também para o nível basal, né, emocional, né, de base, né, que nós apresentamos, que deveria ser, para todos nós, né, deveria ser o bem-estar, né, a emoção que fica ali como o ponto neutro, né, está nessa sensação de bem-estar, lá pelas tantas eu experimento uma ansiedade, depois volta para o bem-estar, eu fico envergonhado com alguma coisa, volta para o bem-estar, só que algumas pessoas, incluindo os terapeutas, podem experimentar uma emoção de base que não é o bem-estar, né, que pode ser a tristeza, pode ser a ansiedade, pode ser a vergonha, a culpa, né, então, e qualquer outra emoção ali
que têm uma valência negativa. Então, a alta vulnerabilidade emocional, ela pode ou não ter sido um fator proeminente no desenvolvimento ou na vida pessoal geral do terapeuta, mas é hipotetizado que esteja presente em relação ao tratamento do paciente. Então, ele se tornou altamente sensível e reativo a estímulos associados ao paciente, né? Então, pode ser que com a minha história de vida eu acabe me tornando mais sensível àquelas características daquele paciente, né? E estressores em sua vida pessoal ou profissional não relacionados ao paciente podem contribuir para a sua vida. Então, daqui a pouquinho, estou com uma crise no casamento, estou com problemas financeiros, estou com problema de saúde na família, né? Ou enfrentando eu próprio problema de saúde, né? Isso tudo pode nos deixar mais vulnerável para acabar sendo afetado, né, por essas condições que são inerentes à prática da clínica, né? Além disso, né, pode ter descoberto que a característica dessa pessoa em particular, né, desse paciente em particular, envolve exclusivamente suas emoções intensas, sejam elas positivas ou negativas, ou ambas, né? Então, pode ser que algumas características ali acabem, de fato, né, nos deixando mais suscetível a isso. Todos nós nos deparamos com certos pacientes, né, ou pessoas em nossas vidas, né, que mexem conosco, né, que nos irritam, que ativam nossos gatilhos, né, ou apenas fornecem uma combinação perfeita para algumas sensibilidades baseadas em história, né, ou em biologia, né? Então, que pode, de alguma maneira, nos deixar mais propensos a ser reativo com aquilo, né? E aí, aqui a gente pode ser bastante generalista, né, pensando que provavelmente, se formos olhar para cada um de vocês, as características que esses pacientes podem apresentar, o que as pessoas, de modo geral, podem apresentar, elas podem mexer de maneira diferente com todos nós, né? Então, de repente, alguns de vocês podem se tornar mais reativos, um paciente mais narcisista, né? Outros podem achar até engraçado um jeito do paciente narcisista, né? Não ter dificuldade com isso, mas, por outro lado, um paciente mais histriônico pode ser que acabe me deixando um pouco mais sem paciência para atendê-los, né? Então, é bem importante que a gente se conheça e que a gente avalie os nossos limites nessa área, né? Porque todos nós temos o nosso limite, gente. E a gente só sabe qual é o nosso limite quando a gente ultrapassa esse limite, né? Então, eu posso dizer, assim, em tese, se a gente perguntasse a um paciente, sei lá, um paciente suicida, né, que aciona muito o terapeuta, né, a gente pode pensar quantos de vocês atenderiam esse paciente ligando, entrando em contato no meio da noite para pedir auxílio para uma crise suicida? Aí todo mundo levanta a mãozinha, sim, eu faria isso, né? Por quantas noites seguidas, né? Por quantas semanas seguidas, né? Meses, aquele paciente ali nos demandando com esse tipo de situação, né? Então vai chegar um momento em que a gente começa a se aproximar ou ultrapassar, né, os nossos limites pessoais. Os nossos limites são amplamente diferentes de uma pessoa para outra, né? Então, cada um de vocês aí tem um limite diferente, né, em relação a esse exemplo que eu estou dando aqui e outros tantos que eu não dei. Os limites nossos, né, eles são diferentes para pacientes diferentes, né? Então, a gente vai ter alguns pacientes que nós somos mais tolerantes, outros nós temos menos paciência, né? O mesmo terapeuta, mas com limites diferentes, dependendo o paciente que a gente está falando. E mesmo dentro de um tratamento com um paciente, nós podemos ter limites também que são diferentes no início, no meio e no fim do tratamento. Pode ser que no início eu fosse mais tolerante, agora eu estou mais sem paciência, né, sem muita disponibilidade para poder dar atenção para aquele paciente, um telefonema no meio da madrugada, né, para uma busca de ajuda fora do horário da sessão, né? Então, isso vai também estar presente nessa questão dos nossos limites pessoais. Uma vez que a sensibilidade do terapeuta é ativada em relação a alguém, os estímulos desencadeiam reações de alta amplitude. Depois de várias dessas, as emoções do terapeuta em resposta a esse paciente são lentas para retornar à linha de base, aumentando a probabilidade que o próximo estímulo relacionado provoque uma forte resposta. Depois de um tempo, a resposta geral do terapeuta a esse paciente, ela é modelada por sua necessidade de gerenciar sua vulnerabilidade, o que pode ser enfraquecedor e estressante. Então,
Nós temos também alguns estímulos relacionados ao próprio paciente, né? Então, falei até aqui das vulnerabilidades nossas enquanto terapeutas, mas pode ser que tenha algumas questões relacionadas ao funcionamento do paciente que a gente está atendendo, né? Então, interações fora das sessões, né? Telefonemas, como eu dei exemplo agora, né? O paciente nos demandando fora do horário da sessão, né? Contato com familiares, né? Tem familiares que nos procuram também, familiares que trazem conflitos adicionais, né? Que trazem, de alguma forma, uma demanda também, né? De sobrecarga emocional aqui no nosso trabalho. Contato com outros profissionais, né? Colegas, terapeutas, etc. Então, tem que entrar em contato com a terapeuta da mãe do meu paciente, né? Tem que dar retorno para o psiquiatra, né? Tem que falar com o gineco que está atendendo a minha paciente ali para passar para ele uma questão que ela me trouxe. Enfim, os contatos dos mais diversos aqui, né, que nós precisamos fazer com outros profissionais, também acabam sendo um fator de sobrecarga para a gente, né? Aspectos operacionais, né, administrativos, né, como convênios, né, para quem trabalha com convênio, né, preenchendo algum tipo de formulário, né, solicitações de documentos sobre o paciente, né, então precisa de um atestado, precisa de um parecer para alguma coisa. Então, tudo isso são demandas que sobrecarregam o terapeuta. Então, o ambiente invalidante do terapeuta, né, o microambiente do tratamento, né, então nós temos o paciente, né, tem outros membros da equipe de consultoria, né, que pode estar também, né, presente, né, nessa dinâmica, né, desse funcionamento. Qualquer supervisor individual, no caso, né, então, quando a gente tem um supervisor individual que também está participando ali, né, desse tratamento de maneira indireta. O pessoal administrativo relacionado, né, então, as pessoas da clínica ali que a gente interage com o paciente, que estão também, de alguma maneira, presente nesse funcionamento. Outros profissionais fora da equipe de DBT que trabalham com o paciente, né, então, os tratamentos auxiliares, eventualmente uma equipe de internação, né, o psiquiatra, o personal trainer, o nutricionista, o orientador vocacional, o terapeuta ocupacional, o acompanhante terapêutico, enfim, né, diversas profissões aqui, outros profissionais que podem também ter contato com aquele profissional, que podem também nos demandar algum tipo de atividade, né, de ativação. E os familiares, né, como eu já citei, né, que muitas vezes, né, também participam do tratamento e também pode ser fonte, né, desse estresse que a gente enfrenta. Então, o terapeuta, ele pode ter transações, né, contato, né, com qualquer um desses envolvidos em relação ao paciente, ao seu tratamento e às suas respostas emocionais também aqui associado. Então, familiares podem nos estressar, podem nos trazer um nível de sobrecarga também, né, assim como qualquer uma dessas outras pessoas citadas aí. Vulnerabilidade, gente, né? Então, de relevância especial para a teoria, né, e a progressão do burnout, são aquelas transações em que os membros do ambiente estão invalidando, em geral, né, inadvertidamente, ou não o validando, né, sobretudo em relação às suas vulnerabilidades. Então, nós vamos ter, né, uma falta de validação, muitas vezes, né, às vezes, pessoas, né, que a gente tem contato, a equipe, ou outras pessoas que a gente se relaciona, não vão nos validar em relação a, nossa, faz sentido você estar estressado, pensando, né, no quanto essa família, esse paciente ou esses pacientes, a tua atividade, né, tem te trazido, né, estresse e sobrecarga, né? Então, às vezes a gente acaba não tendo essa validação nesse nível, né, de contexto, né, uma validação em nível da história que a gente tem, né? Então, pensar que faz sentido a gente estar mais ativado com um paciente narcisista, pensando que minha mãe também era narcisista e eu cresci do lado dela, né? Então, faz sentido ter as respostas de ativação emocional que eu tenho em função dessa minha experiência de vida. Então, o terapeuta que sofre desregulação emocional em relação ao tratamento de um paciente em geral, está profundamente consciente das respostas do ambiente ao tratamento, ao paciente e às suas reações ao tratamento. Ser vulnerável o coloca em um estado de alerta, né? Então, a gente pode estar numa situação em que a gente se percebe, né, de maneira mais ativada, né, para poder lidar, e isso acaba trazendo alguns desgastes adicionais.
Então, algumas questões relacionadas, né, à configuração, as configurações clínicas, né? Então, a terapia, ela acontece em particular, né, ou seja, o terapeuta e o paciente ali, né, naquele contexto, né, e raramente ela é vista por mais alguém. Então, quer dizer, é uma relação de duas pessoas que estão ali presentes, que a gente está tendo um olhar para o outro, né? Então, um olhar que ele acaba fazendo com que o outro possa se apresentar, né? Se desnudar, né? Marshalline, ela tem uma frase que ela diz que a terapia é uma relação íntima em que uma das partes se despe e a outra permanece vestida. Então, a terapia acontece geralmente entre duas pessoas ali, né, e aquelas duas pessoas ali, tem uma que está pedindo ajuda e outra que está se colocando como uma situação de estar disposta a ajudar, né, e que isso acaba criando uma certa assimetria na relação, né? Então, existe alguém que está pedindo ajuda e alguém que está disposto a ajudar, né? Então, a relação psicoterápica, ela é uma relação assimétrica. Quando começa a diminuir essa assimetria, né, começa a virar conversa de botequim ali, né, que já não tem mais assuntos relacionados às metas terapêuticas, é a hora da alta, né, e é o momento da gente encerrar o tratamento, porque já atingimos os objetivos que estavam sendo pensados inicialmente. Então, embora a DBT seja um tratamento com base em evidências, e o terapeuta e a equipe possam estar coletando e documentando resultados, o terapeuta, compreensivelmente, está incerto sobre o seu trabalho, se ele é aderente ao modelo, se ele é eficaz com aquele paciente, né? Então, a gente pode estar sem um parâmetro, né, de que, olha, será que eu estou trabalhando bem com esse paciente? Será que eu estou fazendo o melhor que eu poderia fazer por ele? Né? Será que ele está respondendo da maneira como seria esperado que respondesse a intervenção, ou eu estou comendo bola aqui e estou tendo dificuldade em conseguir ajudar? O terapeuta trabalha em um ambiente social, né, em que a autossuficiência ela é valorizada, né, e ele pode pensar que não precisa de muita ajuda, né? Então, às vezes, o terapeuta ele pode acabar não pedindo ajuda, né, não buscando um suporte, né, um olhar de fora, uma supervisão, um contato com outro colega, né, que possa ser uma discussão entre pares ali, né, não com um sendo supervisor do outro, mas para ter um espaço para poder falar sobre isso, né? Então, muitas vezes isso acaba acontecendo e é o que eu queria discutir depois, mais adiante, aí com vocês, né, sobre essas possibilidades aí para a equipe de vocês. E esses são pacientes, né, e problemas que são muito difíceis de tratar e os riscos podem ser altos, né, de tratar um paciente sem ter esse suporte da equipe, né, o suporte do outro, né, a gente assumir sozinho a responsabilidade de lidar com esses pacientes, né? Então, em síntese, né, na maioria das configurações clínicas, o próprio contexto, né, antes mesmo de começar com um determinado paciente, pode estar cheio de fatores que aumentam a vulnerabilidade dos terapeutas, né? Então, nós podemos ter as nossas vulnerabilidades pessoais e a tensão, né, que gera, né, o tratamento, o atendimento a esses pacientes pode acabar nos deixando mais vulneráveis, então, para que a corda acabe arrebentando, né? E a corda sempre arrebenta no ponto mais frágil, né, no ponto mais fraco, ou seja, nas nossas vulnerabilidades mesmo. Deixa eu aproveitar, gente, essa parada aqui, né, para que a gente deu, né, para perguntar assim, até aqui, gente, está fazendo sentido? Tem alguma pergunta, algum comentário que vocês gostariam de dividir? Alguém se identificou em alguma situação dessas? Vários. Vários. Inclusive, são demandas bem difíceis, porque a gente estava comentando aqui, até antes mesmo de começar o evento, são demandas muito intensas, são demandas muito difíceis, e acaba que o pessoal que trabalha na clínica também tem chegado a esse tipo de paciente, é aquele que já está no psiquiatra, o psiquiatra já mandou para outros profissionais, e aí acabam chegando lá, e a gente percebe esse desgaste é muito normal, né? Então, eu estava guardando as perguntas, assim, as minhas pessoais, mas eu sei que as pessoas também têm aqui, principalmente como que, da sua experiência pessoal, como que é esse manejo, sabe? Porque às vezes acontece isso, às vezes a gente sai da clínica, já aconteceu comigo, inclusive, de sair da clínica e falar, não posso nem ir para casa, eu estou desregulado, vou dar uma volta no carro aqui, né? Vou fazer alguma coisa, porque não dá ainda para ir. Então, assim, e tem essa coisa da solidão da profissão. Você não pode contar o caso, mas você vai contar até que parte, né? Uhum. E
até que parte para outra pessoa conseguir entender como que a gente compartilha isso com os profissionais, o momento que a gente realmente, os sinais que a gente pode pedir ajuda. Então, são perguntas, mas assim, eu acredito que você ainda vai falar sobre isso em algum momento, mas tem muita coisa e eu sei que o pessoal está anotando aí que tem dúvidas para tirar a respeito disso, tá? Mas agora melhorou bastante a conexão, a gente consegue se ver melhor, tá tudo ok. Ah, que bom, que bom. Acho ótimo teus comentários, eu fico feliz que estejam se identificando, né, porque a ideia é que essa discussão possa ajudá-los mesmo, né, a gente poder pensar juntos em estratégia, né, em recursos, né, e aí eu tenho uma equipe de consultoria, né, respondendo a tua questão de como é que eu lido com isso, né, eu tenho uma equipe de consultoria que me ajuda bastante, vou falar dela no final, né, mas já adianto, né, que é um time que a gente se reúne dentro da proposta DBT, né, periodicamente, para poder discutir a nossa motivação em relação aos casos, né, discutir aspectos, né, que podem estar até técnicos que podem ser melhorados no atendimento desses pacientes mais difíceis, né, em especial pacientes que apresentam risco à vida, risco à terapia, né, comportamentos que podem desgastar o terapeuta, né, comportamentos que ofereçam risco à qualidade de vida do paciente. Então, a gente vai levar essas questões todas ali para essas reuniões periódicas, e inclusive, Rafael, com comportamentos que podem ser prejudiciais por parte do terapeuta no tratamento, né, e também um momento de autocuidado, né? A gente tem uma das nossas pautas ali, quando eu estou me sentindo necessitado, né, poder falar sobre o meu autocuidado. Olha, eu estou muito estressado, estou sobrecarregado com os atendimentos que eu estou fazendo, né? Estou com muitos atendimentos difíceis nesse momento, os pacientes parecem se desregularam todos ao mesmo tempo, e eu estou precisando falar aqui com vocês, né? Então, a equipe serve como um lugar para a gente desafogar, né? Um ambiente seguro ali, sem julgamento, e que a gente vai poder se colocar. Eu vou falar, sim, mais sobre isso, né? E agradeço a tua pergunta e comentário. Vou voltar a compartilhar aqui, então, o slide, e seguir daqui de onde eu parei. Então, a invalidação, né, em um contexto de equipe, pode não ser óbvia, né? Então, quando a gente está numa equipe de consultoria, às vezes a própria equipe pode acabar sendo invalidante, né? Um colega de equipe pode ser invalidante, um colega de profissão pode ser invalidante, né? Então, de uma forma ou de outra, o terapeuta pode se sentir invalidado pelos outros membros da equipe, né? Por outros colegas de profissão, né, em que a gente eventualmente divide alguma informação, alguma situação ali que pode acabar sendo criticado, punido, né? Então, por exemplo, né, se ele tem uma forte resposta emocional a um paciente e a expressa a outros profissionais, sua resposta pode ser considerada excessiva ou inapropriada, né? Então, pode ser que o colega diga, acho que você está exagerando, né? Não é para tanto assim, eu mesmo tenho pacientes que fazem isso também e eu não fico tão ativado assim como você. Então, isso pode ser extremamente invalidante para a minha resposta emocional ali, né? Então, a gente pode validar aquilo que é válido, né? Então, dizer assim, olha, eu entendo que para ti esteja sendo difícil lidar com esse paciente, né? Eu posso me colocar no teu lugar, né, e ver que para ti é uma situação muito sensível o que esse paciente está fazendo em relação ao tratamento de vocês, à maneira com que vocês estão trabalhando junto ali. Então, isso acalma, né? A validação, ela tranquiliza, né? E a gente pode, eventualmente, não concordar com a maneira com que o colega está lidando com aquilo, né? Então, validar a emoção não equivale a aprovar o comportamento, né? Então, eu posso dizer assim, olha, eu entendo que você esteja sobrecarregado, mas não concordo com você não atender o telefone quando o paciente liga, né? Por exemplo. Então, a gente pode orientar o colega, né, ajudar o colega, né, sem ser invalidante, né, em relação àquilo que é válido no que ele está nos trazendo. Então, essa visão crítica, né, que alguns colegas podem ter, ela será declarada de maneira direta, mas o terapeuta, ele pode sentir essa crítica sutil de qualquer maneira, né? Então, a desaprovação, crítica e julgamento podem ser comunicados mais pelo que não é dito do que pelo que é dito, né? Ou mais no tom sutilmente julgador das perguntas e sugestões que podem acabar aparecendo, né? Então, o terapeuta que pode sentir que os comentários respeitosos e validadores carecem de autenticidade e profundidade,
Então, eu posso estar na minha equipe de consultoria, dividir uma situação difícil, e o pessoal diz, é verdade, é complicado isso mesmo, mas não me senti validado com aquilo, não me senti escutado, não me senti, de fato, com suporte, né? Então, tem a ver com o funcionamento da equipe, funcionamento de como é que isso vai estar presente, né? E o feedback não verbal da equipe pode ampliar a sua sensação de isolamento e incompetência, né? Então, se eu, de repente, eu divido uma situação com a minha equipe, né, e ela acaba não dando tanta atenção quanto eu achei que deveria ter tido essa situação, isso pode acabar também, de certa forma, sendo invalidante para nós. Então, o terapeuta ele pode sentir-se preso em 3 opções, né? Expressar as emoções na equipe e correr o risco de invalidação, expressá-lo para o paciente, né, essas emoções, né, e correr o risco de invalidá-lo, né? Então, lá pelas tantas, eu dizer para um paciente que eu estou me sentindo sobrecarregado em atendê-lo, né, que eu estou me sentindo, de alguma maneira, né, fui muito verdadeiro e franco com o meu paciente, dizendo que eu não estou me sentindo mais motivado para poder atendê-lo. Pode ser horrível para o paciente ouvir isso e ser bastante invalidante para esse paciente, né? Então, raramente vai ser uma boa estratégia invalidar o paciente, né? E suprimi-lo, né, com os riscos de aumentar a desregulação emocional, né? Então, acabar não manifestando para ninguém, nem para a equipe, nem para o paciente, guardar para mim, e isso acabar fazendo com que eu me sinta e me torne mais vulnerável emocionalmente ainda. Então, a equipe de consultoria, né, a equipe deve fornecer validação genuína quando o terapeuta expressa suas emoções e ajudá-los a avaliar e resolver os problemas subjacentes às suas reações. É sábio para as equipes de consultoria assumir que os terapeutas podem reter vulnerabilidades emocionais e apresentar como confiantes e capazes mesmo quando ocorre o burnout. E, nesse sentido, as equipes devem adotar uma postura proativa na busca de evidências do burnout e abordá-las. Então, a maioria das pessoas age como se os terapeutas devessem ser capazes de tolerar e gerenciar produtivamente a raiva, ameaças, episódios de comportamento suicida, comportamentos violentos, né, e maneira passiva de lidar com os problemas na vida dos pacientes, sem muita necessidade de validação e apoio para si mesmos, né? Então, nós precisamos de validação, nós também somos seres humanos e precisamos de reforço, né? A gente também precisa ver que os nossos pacientes estão melhorando, que eles são gratos pela melhora, né? Que a gente pode ter dificuldades em lidar com todas essas situações citadas aqui, né, nesse slide, né? Que a gente não é alguém que é programado ou treinado para gostar de todo mundo, para ajudar todo mundo de uma maneira, né, que não precise de um retorno em relação a isso, né? Então, essa capacidade de identificar essa necessidade em nós mesmos, né, de sermos reforçados, pode ajudar a gente a lidar de uma maneira mais genuína, né, com essa nossa dificuldade de conseguir regular as nossas emoções. E aí entra a questão dos esquemas de reforçamento, né, com uma visão mais comportamental dentro desse cenário, né? Então, o ambiente clínico sutil, mas muitas vezes invalidante, reforça inadvertidamente os terapeutas por agirem como se sentissem, né, competentes e por suprimirem respostas emocionais negativas. Então, parece que o certo é a gente não manifestar as emoções, o certo é a gente não atentar para essas emoções, né? Então, a gente acaba sendo visto como um terapeuta competente, como um terapeuta forte, como um terapeuta capaz de atender esses pacientes mais difíceis, se a gente aparentar ser inabalável, né? Se a gente fosse, não fosse tocado, sensibilizado pelos comportamentos e ações desses pacientes, né? Esses pacientes nos afetam, né? E a gente tem que poder ter um espaço, poder falar do quanto esses pacientes podem nos afetar, né? O quanto uma característica de um paciente, uma condição, pode ser intimidadora, né? Pode ser ativadora de inseguranças, né, para o terapeuta, né? Ou qualquer outro estado emocional, né, de valência negativa aqui, né? Então, quando um terapeuta explode, né, quando ele chega no limite dele, né, eu falei que todo mundo tem o nosso limite e a gente raramente vai saber qual é o limite antes da gente ultrapassar, né? Então, quando o terapeuta explode, recebendo finalmente reconhecimento e apoio, né, aí parece que a equipe enxerga daí, né, que ele estava precisando,
a equipe está reforçando apresentações de terapeutas intensificadas com um cronograma de reforço intermitente, né? O que isso quer dizer na prática? Né? Que, às vezes, a equipe espera que o terapeuta exploda para poder dizer, nossa, ele está precisando de ajuda, né? Vamos dar atenção para ele, porque ele está no limite dele. Só que aí a equipe acaba reforçando um padrão de comportamento de crise, né? Eu preciso entrar em crise e explodir para que reconheçam que eu estou precisando de suporte e auxílio, né? Então, muitas vezes, a gente acaba sendo reforçado inadvertidamente, né, pela crise, né, pelo comportamento de ultrapassar o nosso limite e demonstrar que ultrapassamos o nosso limite, para que aí a gente receba, né, a atenção e o reforço que a equipe pode oferecer. Então, o padrão resultante tende a reforçar comportamentos de terapeutas intensificados no ambiente da equipe, enquanto suprime uma expressão mais rotineira das emoções negativas, né? Então, em outras palavras, quando eu estou um pouco mais desmotivado para atender meus pacientes, isso não é tratado com tanta atenção na equipe. Agora, quando eu explodo, aí sim, ó, vamos olhar para ele, porque ele precisa de ajuda, né? Então, acabo vendo que respostas menos intensas dessa ativação emocional podem não ser tão reforçadas ou percebidas, né, ali como algo que a equipe poderia ter ajudado antes, né, poderia ter se antecipado para que não precisasse chegar o momento da explosão. Então, quais são as consequências para o terapeuta? Então, tendo se adaptado a um ambiente visivelmente invalidante em que se encontra, né, ou seja, o terapeuta não foi validado quando estava com menos sintomas, né, de sobrecarga emocional, o terapeuta está propenso a invalidar as suas próprias respostas. Ele se torna autocrítico e cauteloso, duvidando das suas habilidades, né, fica inseguro quanto ao seu julgamento e às suas intuições clínicas, né, e a gente sabe que quanto maior o autocriticismo de alguém, né, quanto mais eu me critico e sou crítico em relação, né, às minhas características e comportamentos, né, maior a tendência a sintomas ansiosos e depressivos, né? Isso, de um modo geral, né, na clínica a gente observa, mas isso vale para nós também, terapeutas, né? Como eu falei no início, nós somos humanos antes de sermos terapeutas, né? Então, isso também é verdadeiro para nós, né? Então, quanto mais autocrítico eu sou, maior minha tendência à ansiedade e à depressão. Segundo aspecto, né, é provável que oscile entre suprimir suas respostas emocionais ao paciente, na maior parte do tempo, enquanto em algumas ocasiões é dominado por respostas extremas, né? Então, pode ser que lá pelas tantas eu vá botando para baixo o tapete tantas coisas que lá pelas tantas acabo explodindo e agindo de uma maneira aí sim inábil, né, uma maneira indevida até, né, na relação com o meu paciente, né, porque chegou no meu limite e eu acabei explodindo e não lidando de uma maneira assertiva, né, com aquele paciente. E terceiro aspecto aqui, né, pode seguir o exemplo do ambiente, né, em simplificar excessivamente a tarefa do terapeuta de regulação emocional em relação aos seus pacientes, né? Então, pode acabar, de alguma maneira aqui, né, se simplificando demais, né, aquele momento ali que eu estou apresentando esse nível de ativação emocional mais intensa. Então, quais são os indícios de burnout no terapeuta? Aqui, talvez, seja importante vocês sinalizarem aqui, né, ou anotarem aí aquilo que vocês podem eventualmente se identificar, né? Então, o terapeuta, ele pode começar a evitar os estímulos relacionados ao paciente, aos quais se tornou sensível, né? Então, a gente pode montar um processo de esquiva aqui do terapeuta, né, tanto em falar sobre o assunto, quanto pensar sobre o assunto, né, quanto tentar, de alguma maneira, não acessar as informações relacionadas aquilo do meu paciente que me tornou mais sensível, né? E aí vale qualquer um dos comportamentos ali que eu tinha citado antes, né? Assim, o comportamento de autolesão, comportamento suicida, uso de substâncias, né? Enfim, qualquer situação de violência, de abuso, enfim, que meu paciente passou e que me aciona, né? Me ativa, né? Ao não mencionar certos tópicos na terapia, evitar certos tipos de intervenções que provocarão as respostas emocionais do paciente. Então, a gente pode se pegar ou não se dar conta também, né? Lá pelas tantas, evitando entrar em determinados assuntos que podem ser mais espinhoso, mais difícil de ser trabalhado, né? Pode ser ativador dessas emoções para nós. Então, eu acabo criando um viés
daquilo que eu prefiro botar como agenda da sessão, né, como pauta, e falo sobre aquilo que é mais fácil e não entro em contato com aquilo que para mim é mais ativador, né? Eu posso esquecer acidentalmente das consultas, né? Posso, lá pelas tantas, marcar 2 pacientes no mesmo horário, posso esquecer de ir para o consultório ou de conectar um paciente que estava na agenda e que me parecia que eu não tinha nada naquele horário, né? Então, aqui pode ser que apareçam alguns comportamentos aqui que não são voluntários, mas que podem acontecer e podem estar relacionados a isso, né? Isso não significa necessariamente dizer, eu esqueci um paciente essa semana, será que eu estou evitando esse paciente? Não necessariamente, mas pode ser que sim, né? Pode ser que tenha uma relação aqui explicativa, né, em relação a esse esquecimento. Deixar de retornar chamadas telefônicas, né, do tipo, não vou atender agora esse paciente, não vou dar retorno, né, não tô cansado agora, amanhã eu faço, e aí não faz no dia seguinte, né? Negligenciar a necessidade de acompanhar colaborações ou documentação relacionada àquele paciente, né? Então, se sentir sobrecarregado e não fazer coisas que são esperadas que a gente faça. Não ter discussões sobre o paciente em reuniões de equipe, né? Do tipo, olha, eu estou tão sobrecarregado que eu nem quero falar, né, desse paciente aqui, dá até uma preguiça de pensar em ter que trazer o que ele está me ativando, né? Ele pode se distanciar do paciente, né, esquecendo o que foi dito mesmo um minuto atrás, né, se distraindo durante a sessão, né, por exemplo, né, tentando utilizar uma estratégia, né, de esquiva experiencial ali, né, na relação com o paciente. Pode se engajar em uma versão mais superficial da terapia, né, recuando para tópicos seguros ou lugares comuns, né, então tentar, de alguma maneira, né, não entrar em contato com aquilo que o paciente tem de mais instável e ativador. Pode mudar a discussão para o campo da psicofarmacologia, né, problemas médicos, em vez de lidar com material emocional e evocativo, né, então, de repente, discutir a medicação do paciente, né, avaliar efeitos colaterais, avaliar como é que está essa parte do tratamento aqui, pode ser uma forma de usar um tempo da sessão para falar sobre alguma coisa que é mais agradável, fácil e menos ativadora do que entrar no conteúdo mais emocional, né, da terapia. Pode reagir de maneira exagerada a alguns incidentes nas sessões, enquanto subestima outros, né? Então, pode acabar, de alguma maneira, né, lidando de uma maneira mais sensível, né, com algumas características, né, daquele comportamento do paciente. Pode se ver olhando para o relógio quando ainda restam 20 minutos, né, da sessão, e a pessoa está ali olhando, né, quanto tempo falta ainda para terminar, né, pensando no que acontecerá após a sessão, né, se desfocando do trabalho terapêutico ali, né, porque quando a gente está com o paciente, a gente, idealmente, nós temos que entender que naquele momento só existe aquele paciente na minha frente, né, tudo que interessa, que importa naquele momento ali, é o meu paciente. Por mais que eu tenha um outro paciente mais grave, que eu vou ver num outro horário, por mais que esteja eu passando por problemas pessoais, que podem me tirar do foco ali daquela sessão, né? Isso é algo que a gente tem que tentar manter, né? Essa atenção 100% voltada para o nosso paciente. Isso nem sempre é fácil, né? Então, por isso que eu falei que era idealmente, né, a gente tem que fazer isso, né? Mas eu entendo que muitas vezes não é possível, né? E fora das sessões, né, quando o processo de burnout está avançado, pode tentar evitar pensar no paciente, mas experimentar pensamentos intrusivos sobre ele, que se estende para a sua vida pessoal e que podem resultar até em insônia, né? Porque começa a perder o sono, né, em função de um paciente, né, que está me ativando mais. Então, a equipe de consultoria, né, mesmo com toda essa evasão, né, os membros da equipe podem não perceber que o terapeuta está se tornando desregulado, né, no tratamento de determinada pessoa, né? Então, pode ser que isso acabe passando desapercebido, né? E aí, qual é o impacto do burnout no terapeuta? O terapeuta, a caminho do burnout, ele pode achar cada vez mais difícil validar as respostas emocionais do paciente. A validação, ela vem de uma posição de consciência e compaixão, ambas as quais podem estar comprometidas e requer um esforço ativo para se colocar no lugar das experiências do paciente, quando, na verdade, o terapeuta pode ter aversão a ouvi-las, né? Então, isso pode acabar se tornando difícil para a gente se colocar, né, de uma maneira validante, quando a gente cobrado, né, ou é demandado que a gente seja validante, né, com aquele paciente mais desafiador. O paciente reconhece todas essas dinâmicas implícitas e explicitamente,
e pode gerar comportamentos mais extremos que chamarão a atenção do terapeuta, resultando no reforço intermitente dos comportamentos escalados. Então, aquilo que eu expliquei em relação ali ao comportamento da equipe com o terapeuta, né, o terapeuta pode acabar também fazendo com o paciente, né? Então, não intervindo em comportamentos menores e acabar, de certa forma, reforçando o comportamento de crise naquele paciente. Então, aí surge uma espiral de burnout transacional, né? O terapeuta emocionalmente desregulado age de várias maneiras que provocam ainda mais a desregulação emocional do paciente, cujos padrões de reação então, provocam ainda mais desregulação no terapeuta. Em casos extremos, né, quando isso se estabelece, né, assim, de uma maneira mais extremada, né, então, sem controle, o terapeuta pode caminhar em direção ao afastamento quase total, né, prejudicar o paciente, querer terminar a terapia e até mesmo querer mudar de carreira, né? Então, provavelmente vocês já tiveram contato com pessoas que, por uma sensação de sobrecarga, né, imensa no trabalho, né, na vida profissional, acaba questionando daqui a pouquinho se aquela era a melhor escolha que deveria ter feito, né, se deve continuar ainda trabalhando com aquilo, né, e isso acontece também com terapeutas, né, então isso também pode acontecer conosco, né, enquanto terapeutas, né, assim, da maneira que acontece com outras carreiras, né, com outras profissões, né? Então, é importante entender, né, que o burnout em terapeutas, ele é normal, né? A gente tem que entender aqui que faz parte da nossa profissão, a gente lidar com essa sobrecarga emocional, né, e que, assim como os bombeiros devem se preparar para a possibilidade de, em algum momento, sofrer alguma lesão por queimadura ou inalação de fumaça, os terapeutas também devem se preparar para a possibilidade de, ao trabalharem com indivíduos emocionalmente desregulados, em algum momento também se tornarem emocionalmente desregulados. Então, isso faz parte, né? A gente vai estar lidando com algo que é inerente à nossa profissão, a gente está lidando com gente que está sofrendo, né? Que ninguém vai para a terapia para dizer, a minha vida está muito boa e eu quero fazer uma terapia para contar para ti como eu estou bem, né? Então, a imensa maioria das pessoas chegam na terapia com problemas, né? Com dificuldades emocionais importantes, né? E que isso pode, de alguma maneira, acabar nos afetando. Então, uma das principais funções da equipe de DBT, né, equipe de consultoria, é antecipar e gerenciar ativamente o burnout do terapeuta, idealmente prevenindo sempre que possível, detectando quando ocorre e tratando quando já ocorreu. Então, aplicando os princípios da DBT, né, na prevenção e no tratamento do burnout do terapeuta. A fidelidade ao modelo da DBT requer reuniões regulares de todos os terapeutas na equipe de consultoria, conduzida de acordo com certas diretrizes e acordos, né? Então, a gente pode, quando eu finalizar aqui, a gente pode discutir um pouquinho sobre essa estrutura, essas características aqui, vendo quando se aplica, né? Quando seria possível vocês pensarem em algo nesse sentido. Não é uma supervisão opcional, né, que, como acontece em muitos modelos de tratamento, né, mas parte integrante do programa de tratamento. A função da equipe é atender à motivação dos terapeutas e ao aumento da sua capacidade de conduzir a DBT com adesão ao manual. Então, terapia para o terapeuta, né? Então, dada a desregulação emocional do terapeuta, pode interromper a terapia e prejudicar sua autoconfiança e bem-estar. Uma prioridade alta para a equipe é antecipar, detectar, prevenir e tratar a desregulação emocional de cada membro da equipe. E muitas vezes, uma psicoterapia individual ela é bastante recomendada, né? Então, isso é uma parte substancial do que significa dizer que a equipe de consultoria da DBT, ela oferece uma terapia para o terapeuta, né, inspirando-se no modelo de tratamento da DBT e seus princípios. A Marsha Linehan, ela diz que a DBT, ela é uma comunidade de terapeutas tratando uma comunidade de pacientes, né? Então, a DBT não se faz sozinho, né? Se faz, então, com esse grupo de consultoria aqui, né, que nos ajuda a se manter dialético, né? Então, quais são as 3 etapas na prevenção e no tratamento do burnout em equipe, né? A detecção do processo de burnout, né? Então, identificar que está presente ali naquele indivíduo, aquele colega. Prevenção do burnout por meio de aplicação consistente dos princípios da DBT, né? Então, utilizar as ferramentas da DBT para atacar esse burnout. E o tratamento do burnout, uma vez que tenha se enraizado, também utilizando os princípios da DBT e estratégias associadas, né? Então, para trabalhar quando aquilo já está mais cronificado, né? Quando aquilo já está mais intenso, né? Então, para concluir, né, e aí eu queria abrir para vocês, para a gente poder discutir um pouquinho, né, sobre
essas ideias, né? Concluindo, então, a equipe de consultoria é um modo de DBT, né? Então, um modo de tratamento da DBT. Como tal, é outro contexto de tratamento no qual utiliza-se paradigmas e princípios que fundamentam a prática da DBT. Muito mais do que ser uma reunião para falar sobre o tratamento, né, ela é uma reunião para praticar o tratamento, né? E um dos objetivos da reunião de equipe de consultoria é a identificação, prevenção e tratamento do burnout do terapeuta como um evento esperado, né, e de alta prioridade, né? Então, quando o terapeuta está fazendo um tratamento psicoterápico com alguém, ele está sujeito a acabar se queimando, assim como um bombeiro. Isso é esperado, então, a equipe de consultoria está ali para poder ajudar a lidar com essas queimaduras, né? Então, metaforicamente falando. Então, ao conceituar o burnout em termos da teoria biosocial, da DBT, assim como conceituamos, né, na desregulação emocional dos nossos pacientes, abrimos o caminho para usar o restante do tratamento para nos ajudar também, né? Ou seja, utilizar as ferramentas da DBT para poder lidar com isso. Ao praticar os princípios da aceitação, mudança e dialética na prevenção e no tratamento do burnout, não apenas trabalhamos na solução do burnout, mas também reforçamos nossas capacidades para o tratamento como um todo. Então, aqui, as referências que eu utilizei, né, para poder preparar esse material aqui, né, e discorrer sobre essas reflexões aqui que eu coloquei no material. E aqui, né, um agradecimento aqui à minha equipe de consultoria, né, essa equipe que eu trabalho em conjunto, são 4 psiquiatras e 4 psicólogos, né, que me ajudam bastante, a gente se reúne quinzenalmente, no nosso caso, né, são nas terças-feiras, às 10h30 ao meio-dia, né, quinzenalmente, né, e isso tem sido bastante útil, né, para poder lidar, né, com essas dificuldades que é trabalhar com esses casos mais desafiadores. E aí, graças à minha habilidade de Photoshop, vocês nem notaram que a Mariana não estava no dia da foto, né? nem deu para ver, quase. Pessoal, agradeço a atenção de vocês e vou interromper o compartilhamento aqui para que vocês possam, né, trazer comentários, dúvidas, enfim, que a gente possa usar esses minutos finais aí para a gente poder discutir, tá? Muito obrigado. Então, vamos lá, eu já estou com o microfone na mão, então vai ser o primeiro, mesmo que eu sou sempre que falo mais, né? Mas eu queria, assim, a sua opinião pessoal com relação a um manejo que acontece muito. Por exemplo, a gente sabe das dificuldades de alguns profissionais no início da carreira, tá? Então, e esses profissionais, quando eles começam a entrar numa ascensão profissional, às vezes esse limite é desrespeitado, né? Até mesmo porque ele não conhece. Aí ele começa a pegar inúmeros casos e vários casos, começa a esse trabalho intenso, só que também tem aquele lado do reforço, né? Porque ele vai começar a ter um certo dinheiro, ele vai começar a ganhar melhor, ele vai começar a ter um certo status. Quais são os primeiros sinais e assim, o que esse profissional de início de carreira que está começando na clínica, o que ele deve perceber em termos de posicionamento para evitar? Que tipo de posicionamento ele deve ter para evitar que ele entre também no adoecimento, principalmente logo nesse início de carreira? Eu acho, Rafael, tu trouxe bem, de maneira bem apropriada ali as motivações, né, da gente quando está no início da carreira. Existe uma insegurança, será que eu vou dar certo ou não? Então, estou me encaminhando um paciente, como é que eu vou recusar? Né? Então, eu dou um jeito de agendar, tá, vamos marcar o meio-dia, então, eu não almoço esse dia, né, vou me sobrecarregar, né, para poder garantir que eu vou dar conta das demandas, né, não quero dizer não para o psiquiatra que me encaminhou, depois não vai mais me encaminhar outros casos, né? Então isso pode acabar fazendo com que eu me sobrecarregue, né? Eu tenho um grupo do LinkedIn, Rafael, que eu participo de terapeutas tem no mundo todo ali, né? E esses dias teve um questionamento lá de alguém perguntando a quantos pacientes por dia você acha que tem que atender para atender bem? E aí o pessoal começou a botar 4, aí o outro, eu acho que 5, aí alguém lá pelas tantas botou, todo mundo botando 4, 5, 4, 3, lá pelas tantas alguém botou 6, quando botou 6, já caíram de pau em cima, né, dizendo que, questiona a qualidade, né, o último vai ser prejudicado, já tá, e eu bem quietinho ali, nem me manifestei, né, o número de pacientes que atende por dia, né. Então, assim, a gente sabe que quando a gente começa a atender muito, isso interfere claramente na qualidade do que a gente está fazendo. Então, aquele pensamento automático que eu citei no início, né, de estar atendendo o paciente às 3 da tarde, e se pegar
calculando ainda, falta das 4, das 5, das 6, das 7 para eu atender hoje ainda, né? Isso já mostra que a gente talvez esteja sobrecarregado, né? Que eu não estou de uma maneira completa ali, né, naquilo. Então, acho que o profissional que está começando, né, para responder a tua pergunta, ele tem que atentar para essas questões aqui de qualidade também e validar aquilo que tu trouxe de início, né, assim, a necessidade também de ganhar dinheiro, né, de se consolidar na carreira, né, de se sentir seguro para daqui a pouquinho poder dizer, olha, já estou com volume bom de atendimento, já estou atendendo os horários que eu penso em atender e eu vou conseguir dizer, desculpa, não tem horário, né, para poder respeitar os seus limites pessoais, né, mas talvez isso é uma coisa que demore um tempo até que a maioria dos profissionais consigam atingir esse estágio de maturidade na carreira, né. Perfeito. Gente, microfones. Ai, não sei deixa eu ver. Não, já me identifiquei. Identifiquei o suficiente. Um por vez, gente, não briguem assim que não vai dar tempo todo mundo falar. Oi, Wilson, primeiramente, obrigada pela palestra. A minha dúvida é a seguinte, porque esse grupo, né, ele é bem próprio do modelo da DBT. Eu queria que você trouxesse assim, algumas observações, caso a gente tivesse assim, um interesse de trabalhar dessa forma, só que de uma forma mais ampliada, né? Porque aqui na clínica, por exemplo, a gente tem pessoas que trabalham quase que majoritariamente com a TCC, né? A gente tem essa proposta de trabalhar dentro do paradigma da prática baseada em evidências, mas aí eu queria dar, assim, que você falasse um pouco, né? Se a gente quisesse, por exemplo, montar um grupo dessa forma, não especificamente dentro do modelo da DBT em si. Uhum, perfeito, né? Eu acho que a ideia em si, né, ela não é necessariamente que tem que trabalhar com a DBT para poder ter esse suporte, né, que o grupo dá, mas a gente pode pegar a ideia em si, né, um tratamento, fazer um grupo, né, que possa ser inspirado na DBT, baseado na DBT, orientado pela DBT, mas não necessariamente ser DBT. Então, o que eu sugeriria é que vocês, primeira coisa, né, estabelecessem um horário semanal, inicialmente, que vocês pudessem estar disponíveis para poder ter esse momento, né, que vocês pudessem, né, se encontrar. E aí, nesse período, que pode durar 1h30, como é no caso da minha equipe, mas 1h30, 2 horas, enfim, que vocês possam ter ali agendado, vocês pudessem ter, né, uma função, né, de ouvir, né, como é que está sendo as questões relacionadas à profissão de um modo geral, né, então vocês podem adotar assim, uma agenda de assuntos administrativos, né, de repente, olha, queria agendar aqui um congresso que vai ter semana que vem, que eu vou ir, se alguém está sabendo desse congresso, se sabe e tal, queria trazer um artigo para a gente discutir algum tema e tal, que possa servir como um grupo de estudos, que possa unificar, né, vocês ali nesse momento, né. Além desses assuntos administrativos, ter um momento para vocês poderem falar sobre os pacientes que oferecem risco à vida, que vocês estão atendendo, né, que podem ser mais demandantes, né, naquele momento, e sejam prioridades, né, ter, em segundo lugar, aqueles pacientes que apresentam risco à terapia, né, que estão tendo um comportamento que esgotam o terapeuta, comportamentos que desafiam o terapeuta, ou de não colaboratividade em relação ao tratamento, que acaba esgotando o terapeuta também, né? Em terceiro lugar, comportamentos dos pacientes que oferecem risco à qualidade de vida deles, né? Então, uso de substâncias, diagnósticos psiquiátricos comórbidos ali, que o paciente pode apresentar. Então, não é que vocês vão discutir todos os pacientes de vocês, mas aqueles que vocês estão sentindo que estão sobrecarregando mais vocês emocionalmente. Então, vai ter reunião ali, se vocês forem um grupo de 10, por exemplo, que vai ter 4 que não vão ter assunto para aquela reunião, mas os outros 6 vão agendar um paciente, 2, 3 pacientes ali, que são aqueles que estão sendo mais demandantes naquele momento, né? E, por fim, né, vocês poderem agendar um momento do autocuidado, né? Assim, um momento, olha, eu quero agendar né, para a nossa reunião de autocuidado aqui, porque eu quero ter um espaço aqui para poder falar que eu estou me sentindo, né, sobrecarregado nesse fim de ano, que eu estou precisando de férias, né, que eu estou ansioso com as coisas, né, que a minha profissão tem me demandado. Até isso que o Rafael trouxe agora, né, de repente, olha, eu estou na dúvida, né, se eu recuso encaminhamentos a partir de agora, se eu vou fechar a agenda, né, ou se vão pensar que eu estou me achando porque eu me formei
faz 2, 3 anos e eu já estou com a agenda fechada, né? Depende do que vão pensar, né, de mim, tá? Enfim, né, coisas pessoais que possam ser fonte de sobrecarga emocional para que vocês possam levar isso para esses encontros. Então, ter esse momento, né, que a equipe oferece, tem os prós e contras, né? Os prós seria o benefício, né, de ter um espaço de troca, um espaço para a gente poder dividir essas demandas pessoais aqui, que ajuda a diminuir o burnout e a sobrecarga emocional de lidar com casos desafiadores e com tudo isso que a gente discutiu hoje ao longo da palestra. E tem os contras, que é ter um horário semanal ali de, sei lá, 1h30, 2 horas, que vocês não vão estar sendo remunerados por isso, né? Um horário que poderiam estar botando um paciente naquele horário, né? Um horário que vai ter que, eventualmente, sacrificar ali uma outra atividade que vocês faziam ali e tal, porque tem que enxergar nessa reunião como algo que é reforçador, né? Tem que valer a pena, né? Se eu tenho na minha agenda essas 2 horas quinzenalmente ali em que eu não tenho outras atividades, porque é reforçador para mim estar naquele ambiente ali, né? Eu me sinto ajudado, me sinto, né, reforçado mesmo para poder fazer parte dessa equipe, e isso faz com que eu lide com os efeitos colaterais, né, de ter esse compromisso na agenda ali, né, que é esse momento de encontro. Wilson, você tem alguma orientação específica com relação a esses pacientes que realmente demandam muito do profissional, não só no tempo de terapia, mas o tempo além da terapia, com mensagens, ameaças de tirar a própria vida, ou às vezes, sei lá, fotos se colocando em risco com o uso de substância. Você aconselha a participação da família, para até mesmo como um suporte de carga para esse terapeuta, ou você realmente recomenda que a gente, se não der conta, encaminhe ou alguma coisa assim do tipo? Como que você usa a família nesse caso para esses pacientes assim, que demandam muito, principalmente esse? Sim, ótima pergunta, Val. A gente vai ter várias questões para a gente considerar dentro disso, dentro da terapia comportamental dialética, que é a primeira linha para esses casos mais desafiadores mesmo, né? Então, o primeiro aspecto é de que a gente vai fazer o uso do coaching telefônico, né, a consultoria telefônica, porque entendendo que pacientes graves precisam de um suporte extra, né? Então, eles vão demandar mesmo, né, pelo WhatsApp, telefonando, né? E aí a gente pode estabelecer várias combinações com o paciente, né? Desde nós focarmos, né, entender assim, ó, que o paciente entrou em crise, Rafael, a primeira coisa que ele vai fazer é utilizar as habilidades que ele está aprendendo na terapia e no grupo de treinamento de habilidades, se for dentro da DBT, né? Vai botar em prática as habilidades. Se ele não conseguir utilizar as habilidades, por dificuldades, ou não está sendo possível, aí ele vai ligar para o terapeuta. Então, o telefonema para o terapeuta vai ser uma orientação para o uso das habilidades. Não é o objetivo de ter uma catarse por telefone, né? Não é o objetivo, uma sequência da sessão, aquilo ali. A gente vai voltar para as habilidades. Então, o paciente vai ligar dizendo, briguei com meu marido, eu estou com muita raiva, ele saiu de casa, eu estou querendo quebrar tudo aqui, né? Que habilidade você tem para lidar com a raiva? Então, foca no uso das habilidades. Não é assim, por que vocês brigaram, ou qualquer outra questão ali, porque muitos problemas que o paciente apresenta não serão resolvidos por telefone, mas a maneira de lidar com o problema, sim. Então, a gente vai focar no uso das habilidades ali, né? Então, se o paciente, por exemplo, liga demais, né, demanda demais, a gente pode fazer várias combinações, dentre elas, estabelecer um limite de telefonemas ou mensagens que o paciente pode enviar por semana. A gente costuma fazer isso, né? Tu pode me contatar 2 vezes na semana entre uma sessão e outra. Se o paciente fala, mas se ele mandar uma terceira mensagem, você responde dizendo, eu posso te responder essa mensagem, mas tu está usando o crédito da semana que vem. Semana que vem você vai poder mandar uma, porque está precisando mais nesse momento agora. Uma outra alternativa que a gente pode fazer é combinar um horário para o paciente ligar para o terapeuta. Então, vamos supor que é um paciente que você está tendo na terça-feira. Combina, assim, na sexta-feira, me liga às 6 da tarde, que eu tenho um intervalinho e a gente vai conversar por 5 minutos. Isso diminui as mensagens e os telefonemas da quarta, da quinta e da sexta ao longo do dia,
porque ele já tem um horário para conversar contigo naquela situação. Então, telefonemas agendados para acontecerem também diminuem a incidência de outros contatos do paciente ao longo da semana, né? E, respondendo a segunda parte da tua pergunta, a questão familiar, né, a gente pode inserir a família no tratamento, né, tanto encaminhando para uma terapia familiar, eventualmente, quanto, eventualmente, chamando o paciente, a família do paciente, para a sessão. Quando é que a gente vai fazer isso, né? A nossa primeira intervenção é sempre fazer uma orientação ao paciente, né? Fazer que o paciente lide com a família, resolva os seus BO, né? Que o paciente possa aprender habilidade para lidar com as suas dificuldades. Só que, quando o ambiente é muito intransigente, né? A família é muito casca-grossa, o resultado é muito importante e o paciente claramente não tem condições de resolver aquilo sozinho, aí a gente vai chamar a família e fazer o que a gente chama de intervenções ambientais, né, que é intervir no ambiente do paciente, chamar a família para a sessão, né, intervir em cima desse contexto familiar aí quando for necessário. Né? Então, em algumas situações, indicar os familiares para uma terapia individual, né, em algumas situações vai ser trabalhar para que o paciente, a família do paciente faça uma terapia familiar, né, pode ser indicado em algumas situações, né, e em algumas situações, quando a família é muito problemática, muito complicada, até o afastamento da família, às vezes, é indicado, né, até achar uma distância ótima, assim, ó, uma distância segura, né, olha, vai se relacionar com a tua mãe por WhatsApp, né, quando manda uma mensagem para ela, dizendo que tá tudo bem e tal, te manda outra e mantém isso, né, deixa para encontrar no Natal ali só porque não está sendo uma coisa que te faça bem, uma convivência mais próxima com ela. Então, depende muito da situação. Olá, bom dia. Bom dia. Importante que você trouxe aí, Wilson, você falou, né, como identificar esses sinais, e você falando aí, né, tipo, você jogou no seu fórum lá, a galera falando, não, 2, 3 pacientes, e você só guardando a informação, porque acho que muitas vezes, principalmente se a gente trouxer para a realidade brasileira, não é nenhuma opção a gente começar atendendo 2, 3, quesitos de crescimento profissional mesmo, essas coisas, porque é uma realidade diferente. E aí eu queria perguntar assim, notei que estou pensando no paciente de 4, 5, 6, ou então já estou ansioso, estou fugindo ali de um tema. A partir do momento que eu começo a notar esses sinais do burnout, né? Quais seriam os primeiros passos, as primeiras estratégias ali para eu falar, opa, notei, não vou deixar isso aqui continuar acontecendo, deixa eu começar a cuidar dessa parte. E uma outra pergunta que eu tenho é, se nessa consultoria de vocês, no formato que vocês trabalham, vocês tratam também a respeito de outros reguladores emocionais que são capazes de regular nossa emoção, que não são necessariamente cognitivos, essa parte de conversar ali, de expor as nossas fragilidades naquele momento, mas questões como a importância de uma atividade física regular para o terapeuta, de uma alimentação saudável também, de cuidar dessa parte mais funcional do nosso corpo, né? Se isso também é abordado e se teria alguma coisa a falar sobre isso. Sim, sem dúvida. Vou começar pelo fim aí. Sem dúvida, essas questões todas de regulação emocional, elas são presentes, como eu coloquei, né, as habilidades da DBT não são habilidades para pacientes borderline, são habilidades para a vida, né, e como tal, né, pode ser utilizadas, né, por todos nós, que envolve uma das habilidades de regulação emocional, a habilidade PLIS, né, que envolve tratar doenças físicas, né, evitar o uso de substâncias que alterem o humor, né, equilibrar o sono, né, ter atividades físicas regulares, né, cuidar da alimentação, né, são todas coisas que fazem parte de qualquer orientação de trabalho em cima de saúde mental, né, envolve esses cuidados e não tem por que a gente não utilizar isso conosco também. A outra parte da tua pergunta ali em relação sobre a questão, né, de quando eu me percebo com os pensamentos, né, referentes a, nossa, ainda tem mais 3, 4 pacientes para atender hoje, como lidar com essa situação. A gente pode, né, tendo uma equipe de consultoria, né, tendo um grupo, a gente pode discutir, né, com esse grupo sobre como a gente está se sentindo, né, para poder ter uma válvula de escape, para poder falar sobre esses casos que estão sendo mais desafiadores. A gente pode também tentar buscar inserir na nossa rotina atividades que aumentem a ocorrência de eventos emocionais positivos. Então, de repente, olha, eu gosto de fazer
praticar um instrumento musical, né? Uma coisa que eu gosto, então eu vou tentar inserir na minha rotina ali um horário para poder tocar meu piano, né? Poder tocar meu violão, né? Fazer uma natação, enfim, qualquer coisa que seja prazerosa, né? Que não esteja relacionada com produtividade, não esteja relacionado com nada vinculado ao paciente, à clínica, mas alguma coisa que possa fazer com que eu desligue. Olha, encerrei o atendimento aqui, agora eu vou para o meu beach tênis, né? Agora eu vou fazer uma atividade aqui que é para o meu bem-estar, né? Então, tentar aumentar a ocorrência desses eventos emocionais positivos na nossa semana, né? Isso também é uma outra coisa que pode ser bastante útil. Terapia pessoal, né? Tratamento pessoal ajuda também, né? A gente buscar uma supervisão, né? Uma coisa que nos ajuda também, às vezes, dividir nossas inseguranças ou falta de conhecimento em alguma determinada demanda na clínica, que pode também nos tornar mais hábeis em poder lidar com aquela demanda que está sendo mais intensa, né? Com a nossa prática. Então, enfim, então tem vários recursos que a gente pode utilizar aqui que podem ser úteis para poder melhorar a minha capacidade de lidar com essa sobrecarga emocional. Show, muito obrigado. Alguém mais? Eu só acho que o pessoal se dá satisfeito aí, foi uma excelente palestra. Temos aqui um probleminha técnico no começo, mas tudo se ajustou no fim das contas e foi muito, muito proveitoso. Quero agradecer por estar aqui com você nesse momento. Conseguimos conciliar a agenda, até que conseguimos, deu certo. E também agradecer em nome do pessoal da equipe e saber que esse vínculo proximal assim, da experiência dos profissionais contribui bastante, né? E você contribui bastante para o nosso momento de agora. Espero que o pessoal tenha realmente entendido o quanto que é importante o nosso próprio cuidado, né? O quanto que é importante a gente lidar com essas contingências, porque são sutis, né? Tudo começa muito devagar, você não percebe. Quando você percebe que realmente você já está adoecido, né? Então, isso serve de alerta para a gente começar a perceber aí como que a gente funciona. Agradecer a você, bom fim de semana, tá? Espero te encontrar aí no Sul ano que vem. Quem vai para o congresso lá do Brain com a gente, se você estiver por lá, passar aí para te dar um abraço. Estaremos juntos, sim. Prazer, gente. Obrigado aí pelo convite mais uma vez, né? Em especial o Rafael, que fez o contato comigo. Desejo sucesso no evento de vocês. Espero que a nossa conversa de hoje tenha sido produtiva e que tenha acrescentado alguma coisa na formação de vocês. Tá? Um grande abraço e até breve. Tchau, tchau.